O conceito de meio ambiente é, na verdade, uma construção linguística que nos distancia da realidade natural, o que pode ser considerado, inclusive, anticientífico. A dicotomia entre o eu e o meio ambiente, entre o humano e seu entorno, não faz sentido para os povos originários. Em vez disso, devemos compreender que vivemos integrados à biosfera, sendo parte intrínseca dela. Eita! Já começamos assim! Bem-vindos à selva! O episódio de hoje é sobre a separação dos humanos e do meio ambiente. Eu já acho que vai ser um dos meus episódios favoritos. A história da separação ela é complexa e multifacetada, mas ela pode ser rastreada através do desenvolvimento cultural, social e econômico da humanidade ao longo do tempo. O marco, como a gente viu até no episódio anterior, foi a Revolução Agrícola. Mas nesse episódio a gente vai explorar um pouquinho também desses desdobramentos, assim, né, com relação a essa separação. Eu achei válido um episódio inteiro sobre isso, porque eu acho que foi um dos momentos mais marcantes da nossa evolução, né, e todos os descompassos que aconteceram entre a nossa evolução e a natureza. Com a agricultura, né, e a transição das sociedades nômades para as sociedades agrícolas sedentárias, né, como a gente viu no outro episódio, que se chamavam assentamentos permanentes, houve uma mudança significativa na relação entre os humanos e o ambiente. Né? Com a domesticação das plantas e dos animais, se permitiu um maior controle sobre o seu entorno, levando a uma percepção de separação entre a atividade humana e a natureza circundante. E o avanço da tecnologia, né, da maneira que aconteceu, intensificou essa separação. Então, a utilização de tecnologias criou uma sensação falsa de que os humanos estão acima e além da natureza, ao invés de parte integrante dela. Aliás, essa frase aqui dava muito pano para manga, né? Porque a natureza, ela tem uma experiência de bilhões de anos na nossa frente, então ela é muito mais inteligente que a gente e as tecnologias da natureza são muito superiores às tecnologias humanas, a gente só não se dá conta disso. Mas tudo bem, voltando, né? E o que é tecnologia? Né, eu acho importante, antes da gente continuar, só conceituar aqui rapidinho. Tem muito uma impressão falsa, né, de que tecnologia se refere ao digital, né? Vamos ver o que significa a definição. Tecnologia se refere à aplicação do conhecimento científico, ferramentas, técnicas e sistemas para resolver problemas práticos, realizar tarefas específicas ou alcançar objetivos particulares. Abrange uma ampla variedade de métodos, processos e dispositivos projetados para aprimorar as capacidades humanas, melhorar a eficiência e atender a diversas necessidades e desejos humanos. Então, nesse caso, falando de tecnologia, a gente poderia estar falando da invenção de uma lâmina afiada, lá nos nossos primórdios, ou até, por exemplo, a invenção da roda, né? Também é uma tecnologia bastante relevante. Até os dias de hoje, né? Onde a gente tem aqui tecnologias digitais muito avançadas. Voltando. A Revolução Agrícola, a gente viu que não foi tão bom negócio assim para os nossos ancestrais, né? A domesticação de cultivos não foi um processo simples, foi muito trabalhoso. Muitas vezes o indivíduo sobrevivia de uma dieta muito limitada, né? E sem os nutrientes necessários. Acabavam sobrevivendo ali de poucos cultivos, como o trigo, a batata, a aveia e os animais que eles conseguiam cuidar. Porém, a Revolução Agrícola, ela ofereceu à nossa espécie o que merece ser mencionado, que é a capacidade de se multiplicar, né? A sobrevivência da nossa espécie. Então, vamos ver um exemplo aqui que vai ilustrar, né, esse conceito. Há 13 mil anos antes de Cristo, cerca de 100 nômades caçadores-coletores viviam bem alimentados, né, sem muito esforço, porque era uma região diversa, pela área circundante ao oásis de Jericó, tá? Com uma dieta onívora. Já em 8.500 a.C., ou seja, mais contemporâneo, né? Porque como é antes de Cristo, vai diminuindo, mas é mais perto do tempo atual. Quando a diversidade de plantas silvestres do local havia dado lugar a campos de trigo, o oásis sustentava uma aldeia superlotada de 1.000 pessoas que padeciam de doenças e desnutrição. Elas não se davam conta, né? Porque cada geração foi vivendo como uma cópia mais adaptada da geração anterior. Aliás, gente,
pausa para esse marco histórico aqui, né? Para muitos estudiosos, a cidade mais antiga do mundo é Jericó, na Palestina. Quando eu estava estudando sobre a separação entre o homem e o ambiente, eu fiquei curiosa para entender qual que era a primeira cidade do mundo, né? Ou algo parecido com isso. E essa é a resposta. Com aproximadamente 10 mil anos de existência, as ruínas estão localizadas ali a cerca de meio quilômetro da Jericó moderna, lá na Cisjordânia. Estima-se que mais de 20 civilizações se estabeleceram na região. Ela é citada diversas vezes na Bíblia e denominada como a Cidade das Palmeiras. A essência da Revolução Agrícola era manter mais gente viva, né, ainda que em piores condições. A busca pela humanidade, né, de uma vida mais confortável, lembra essa palavra muito importante na nossa evolução? Uma série de decisões triviais, né, como, por exemplo, o objetivo de manter mais estômagos cheios, né, e ter um pouco mais de segurança, decisões ali do dia a dia, acarretou em mudanças drásticas para o ser humano e para o mundo, que ninguém imaginava e nem desejava, né, não foi algo planejado. Tem mais uma coisa. Algumas correntes religiosas e filosóficas dualistas também contribuíram para a ideia de que a natureza e o mundo material eram inferiores ou separados do espiritual, né? Então, o que era animalesco, o que era selvagem, era ruim, né? Essa visão também influenciou a maneira como as sociedades percebiam e interagiam com o meio ambiente, né? E ainda mais na natureza humana, né, que a gente tem tanto medo do desconhecido, né? A gente tem tanto medo daquilo que é escuro, que é fechado. Então, quando o ser humano passou a se separar da selva, né, começou a ter suas cidades ali, tudo domesticado, cada vez mais ele não se sentia atraído por voltar mesmo, né? Até porque realmente a nossa busca pelo conforto e pela segurança era a nossa prioridade, né? É super entendível isso, mas também tinham essas correntes aí religiosas e filosóficas que demonizavam o que era selvagem. À medida que as civilizações antigas cresciam e as cidades se tornavam centros de poder e comércio, a conexão direta com a natureza diminuía, né? Era um fio que ficava cada vez mais fininho. As pessoas se concentravam mais em assuntos urbanos, políticos, sociais, muitas vezes percebendo o meio ambiente como uma entidade externa e explorável, né? E não é assim hoje? Na verdade, somos um ecossistema, né? Interagindo com a biosfera da mesma forma que dependemos da atmosfera para sobreviver. Então, se a gente degrada a atmosfera, enfrentamos consequências letais. Da mesma forma, se comprometemos a biosfera, colocamos em risco não apenas a natureza, mas também a nossa própria existência. Então, não estamos simplesmente defendendo a natureza, né? E também aí um mito muito interessante, né? A gente que trabalha com sustentabilidade escuta muito isso, né? Temos que salvar o planeta. Gente, a gente não tem que salvar o planeta. Na verdade, o planeta não precisa da gente. A gente tem que se salvar, né? Aí, até continuando aqui, tem um conceito bastante interessante que eu gosto muito, né? Que é assim, a natureza ela não é indefesa, né? A degradação acelerada, superior à capacidade natural de regeneração, não ameaça a natureza. Ameaça a nossa sobrevivência, porque a gente depende dela para tudo. Pensa em qualquer produto que você consome, qualquer serviço essencial, né? Serviço essencial sendo energia, água. Então, como diz meu professor Sérgio Besserman, a humanidade não possui o poder de prejudicar a natureza. Nós somos agentes prejudiciais para a natureza do nosso tempo, tá? E aí vamos ver o que isso significa. A nossa vida como Homo sapiens representa apenas breves instantes na vastidão do tempo planetário, tá? Então, se a gente olhar para ali os períodos, as épocas, né, geológicas, depois vocês podem dar uma olhadinha na internet, fácil de encontrar, o tempo de vida do planeta, perto do tempo de vida do Homo sapiens, é ínfimo, né? Então, assim, antes da nossa chegada no planeta, ocorreram 33 períodos naturais de extinção da vida. O tempo da natureza transcende enormemente o tempo humano, né?
A questão é que a atual crise ambiental e tudo que a gente está vendo não vem de causas naturais, né? Ela é provocada por nós. E é sério o bastante para sinalizar a possibilidade de um novo período de extinção, na opinião de muitos cientistas. Sem práticas voltadas para o ESG, né, para o ambiental, para o social e para a governança, que significa olhar para as questões da natureza que afetam a nossa vida, olhar para as questões humanas, né, que são muito desiguais, e ter uma atitude ética e honesta e transparente, sem ter isso, né, e sem ter as transformações necessárias para a gente evitar um colapso ambiental, a gente corre o risco de desaparecer, meus amigos, impactando muito e brutalmente a natureza do nosso tempo, tá? De novo, o que significa isso? Significa que, ao longo de bilhões de anos, após cada uma dessas grandes extinções, a natureza se regenerou, tá? Tornando-se ainda mais biodiversa e abrigando novas formas de vida ainda mais sofisticadas, tá? Então a natureza, se o pior acontece, de tudo que a gente está vendo, né, de eventos climáticos extremos, né, e a gente acontece assim, um super reset, a natureza vai fazer o comeback dela maravilhosa. Talvez a gente é que não sobreviva. O verdadeiro problema recai sobre nós, seres humanos, né, não sobre a natureza. Então, o planeta, ela experimenta breves momentos de enfermidade, elimina o agressor e se regenera como uma nova expressão de natureza, né? Então, nós estamos, lamentavelmente, agredindo a biosfera do nosso tempo, da qual a gente faz parte integrante. Então, resumindo, a separação entre o homem e o meio ambiente, ou o homem e a natureza, não faz sentido. O ser humano não é capaz de destruir a natureza, e sim de destruir a natureza do seu tempo, da qual a gente faz parte. A natureza não precisa de nós, o planeta não precisa de nós. Então, meus amigos, não precisamos salvar o planeta, precisamos salvar a nós mesmos. Nos próximos episódios, vamos conversar sobre Revolução Científica, Revolução Industrial e, finalmente, o marco do Antropoceno. Como a ideia é recortar só as partes da história que são relevantes aqui para o assunto do podcast, não dá para falar de tudo, infelizmente. Porém, eu acho válido mencionar, né, que entre o capítulo de hoje e o próximo ocorreram um oceano de coisas. Então, fatos históricos extremamente relevantes. Então, eu vou só citar eles aqui, nessa ordem mesmo, cronológica, para que a gente possa contextualizar e aí a gente siga em frente, tá bom? Então, entre esse episódio e o próximo, que vai começar falando sobre Revolução Científica, ocorreram as seguintes coisas: o surgimento dos primeiros reinos, a invenção da escritura, o conceito de dinheiro, religiões politeístas, o primeiro império, a invenção da moeda, grandes impérios, o budismo, o cristianismo e o islamismo, tá? E aí a gente segue. Bom, eu queria terminar esse episódio com a fala dessa fera que eu admiro muito, que é o Ailton Krenak, tá? E aí eu acho que ele fala lindamente desse assunto que eu tentei tratar com vocês hoje da melhor forma que eu pude. Eu percebo esses nexos, essas relações, de uma maneira muito tranquila. Eu quase que não tenho que fazer nenhum esforço mental para entender isso, porque é como se fosse respirar. O evento de separar os humanos como uma espécie rara da natureza, e a natureza uma coisa separada da gente, eu vejo ele como um abismo cognitivo. Essa expressão abismo cognitivo, ela já foi utilizada por alguém em algum momento para falar exatamente desse campo que você estuda, que é a psicologia, ao modo de adoecimento da mente, né? A Organização Mundial da Saúde revela que hoje, no planeta inteiro, o diagnóstico mais crescente é sofrimento mental. Sofrimento mental. Quer dizer,
É um luxo alguém dizer que não tem sofrimento mental. Nenhum, não. Então, se você encontra alguém que não tem sofrimento mental, ele é uma excepcionalidade num planeta doente, de gente doente. O adoecimento do planeta, no sentido juntando gente com os outros organismos todos, aquela totalidade que o professor Carlos falou, compreender essa totalidade, que são todos os organismos, os micro-organismos, os bilhões de seres que não são nós e que a gente se separou deles. Essa separação, a psicologia vai explicar muito melhor isso, é o primeiro adoecimento. Uau! Até o próximo capítulo, selvagens.